É isso aí, gente. Vamos para a palavra mais uma vez. E eu sei que mais uma vez o Senhor vai trazer clareza em nosso coração em relação a essa realidade de cura divina que, como vocês sabem, durante todo esse mês de outubro, às quintas-feiras, nós temos ministrado sobre cura divina. E nessa noite eu quero mostrar para vocês que Deus pode curar. Mas não só isso, Deus quer te curar. Essa realidade tem que se instalar no seu coração de uma vez por todas. Que nós sabemos que a grande maioria das pessoas, elas, na verdade, têm essa clara consciência, evidentemente, principalmente aqueles que nasceram de novo e têm o Espírito Santo de Deus e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, já tem essa convicção que Deus pode, o Senhor é o Todo-Poderoso. O que é impossível para Deus, tudo é possível ao que crê, porque nós cremos naquele que é ilimitado e infinito na sua glória e no seu poder. Isso aí é ponto comum, mas nós também percebemos que uma parcela até do povo de Deus tem dificuldade de entender que Ele não só tem poder para curar, Ele deseja te curar. E é sobre isso que a gente quer desenvolver nesta noite, sobre esses dois fundamentos claros da palavra de Deus. E evidentemente nós vamos estar trazendo provas bíblicas, evidências bíblicas a respeito dessa realidade que está sendo já mostrado ali na tela. Deus pode curar, Deus quer curar, amém? Deus não só tem poder para te curar, Ele deseja curar as enfermidades que estão no seu corpo, alojadas no seu corpo. Então, nós precisamos agora justamente falar sobre duas provas, duas evidências bíblicas a respeito dessa realidade que Deus pode e Deus quer te curar. E em relação a Deus poder, uma vez que Ele tem todo o poder, porque para Deus nada é impossível, independente da enfermidade, do grau da enfermidade, seja ela qual for, o nosso Deus é poderoso para curar todas as enfermidades. E olha, nós vemos isso claramente estabelecido em Mateus capítulo 9, versículos 28 e 29, que é a cura de um leproso. E a Bíblia fala: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, olha só, credes o que, gente? Que eu posso fazer isso? E a palavra do Senhor diz que eles responderam, sim, nós cremos, Senhor, que Tu podes nos curar. Então havia uma clara convicção nesses cegos que Jesus Cristo era poderoso para curar as suas enfermidades, para curar a sua cegueira. Eu só quero te lembrar de algo claramente estabelecido na palavra do Senhor: Jesus não mudou, Ele continua com o mesmo poder, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora, hoje, nessa noite, para curar as enfermidades. E Ele sempre será o mesmo, porque o Senhor é imutável na sua natureza e no seu poder, evidentemente. Então Jesus não mudou, e graças a Deus, essa mesma convicção nós podemos ter hoje. Esta mesma declaração de fé que aqueles cegos tiveram, e por isso eles foram curados, eu e você devemos ter hoje, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme a manifestação do poder dele que opera em nós, e que inclusive pode e deve operar em nossos corpos, se porventura alguns estiverem doentes. O Senhor é poderoso para curar as enfermidades, e a Bíblia fala que diante da resposta daqueles cegos, o Senhor fala, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E a palavra do Senhor deixa claro que aqueles homens foram curados pela manifestação do poder de Deus. Essa tem que ser a sua resposta em fé nesta noite. Eu creio que Jesus Cristo é poderoso para curar as enfermidades que porventura estão alojadas no meu corpo, porque o Senhor, para Ele, não tem impossíveis.
E o nosso foco não é no sintoma, o nosso foco não é no poder da enfermidade, o nosso foco é no poder do doador da própria vida, daquele que ressuscita mortos. Por isso, Hebreus nos fala que nós devemos olhar firmemente para o quê? Para as nossas, ou para as enfermidades, para os sintomas? Não, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E Jesus Cristo é essa fonte de poder que tira dos nossos corpos todas as enfermidades. Então aí está a primeira prova bíblica, a primeira evidência bíblica em relação a essa realidade. Deus pode curar. Você pode declarar isso? Deus pode curar. Você crê nisso mesmo? Aleluia. Mas olha só, Ele também quer te curar. Deus não só pode te curar, Ele quer te curar. Porque Lucas capítulo 5, versículos 12 a 13, também é mais uma evidência bíblica, dentre tantas outras, de que a vontade de Deus é te curar. Meu irmão, você tem que sair daqui hoje com essa realidade definitivamente, eu falei definitivamente, instalada no seu homem interior, de tal maneira que independente das circunstâncias, de sintomas que possam estar no seu corpo, você tem essa clareza de fé, ou que você tem essa clareza de fé, de que Deus não só pode te curar, Ele quer te curar. E a evidência é esta: aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, o que ele disse ali, gente? Havia o que? Dúvida no coração daquele leproso. Senhor, se você quiser, me cure. E a Bíblia fala, podes purificar, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe por quê? Porque na mentalidade desse leproso só havia aquela primeira certeza que Jesus era poderoso para curar as enfermidades. Não havia clareza nele ainda em relação à vontade sempre presente e definitiva de Deus de curar os enfermos. Então ele vai ao Senhor com essa dúvida, com esse questionamento. Apesar dele falar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar. Mas na verdade ali ele só estava mostrando uma certeza, que o Senhor é poderoso para curar. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele simplesmente tirou toda a dúvida do leproso. Quando ele diz, olha só, a Bíblia fala que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero. Entenda, você está achando que eu só posso, mas eu quero deixar claro, eu quero revelar a você que eu não só posso te curar, eu quero te curar. Aleluia. O teu coração se anima com isso, meu irmão? Jesus, Ele não só pode te curar, Ele quer te curar. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Não sei como fica o seu coração, mas o meu coração fica cheio de certeza, de fé a respeito dessa perfeita, dessa boa, dessa agradável vontade de Deus a meu respeito. Eu sou filho de Deus, eu tenho aliança com o Senhor. Eu simplesmente coloquei toda a minha fé no sacrifício remidor do meu Senhor e Salvador, que redimiu a minha alma, mas que redimiu meu corpo de todas as enfermidades. Por isso a vontade dele é sempre nos curar. Aleluia. Então fica claramente estabelecida essa realidade. Deus pode, Deus quer te curar. Vimos dois textos claramente que mostram isso para nós, mas é importante a gente entender isso, que Bosworth, ele nos fala sobre essa apropriação daquilo que nós temos conhecido da parte do Senhor. Você já viu essas duas evidências que Deus pode te curar e que Deus quer te curar. E ele então faz essa declaração tão simples, mas tão poderosa. Ele fala, olha, a fé para a apropriação das promessas de Deus é o resultado de conhecer sua palavra e agir de acordo com ela. O que ele está querendo dizer? Se Deus pode, eu vou responder cheio de fé que o Senhor já me curou. Se Ele quer me curar, da mesma maneira eu vou responder em fé, nessa convicção que a vontade do Senhor é tirar do meu corpo as enfermidades alojadas ali. É se apropriar e responder e agir de acordo com a palavra. Nós lemos o que aqui, gente?
2 textos bíblicos. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então olha só, eu me aproprio das promessas de Deus, dele poder e querer me curar, e o resultado desse conhecimento tem que me levar à ação, porque fé é agir à altura daquilo que está escrito, e o que está escrito é que Deus pode te curar, e que Deus quer te curar. E ele ainda acrescenta: Deus não faz coisa alguma fora da sua palavra. Esse é o motivo pelo qual nós podemos e devemos sempre agir à altura da palavra de Deus, porque o Senhor, Ele sempre vai agir na minha e na sua vida, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, e o que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, é justamente isso, para todos aqueles que estão em aliança com Ele, através do sangue de Jesus. Eu posso te curar, eu quero te curar. Você tem que se apropriar disso. Alguém pode dizer amém por isso aí? Nós temos que entender e realmente agir de acordo com essa realidade. Então olha só, gente, como que Deus sempre vai agir mesmo conforme a palavra liberada dele para as nossas vidas. Salmo 107, versículo 20, deixa isso muito claro para nós. Na Almeida Corrigida Fiel está assim: enviou o que, gente? A sua palavra. Graças a Deus que a palavra do Senhor está sendo enviada hoje, hein? Para a sua vida, liberada para a sua vida. E os sarou. Por que isso? Eles foram sarados porque Deus liberou, revelou a vontade dele, e eles então agiram de acordo com aquilo que Deus havia revelado, se apropriando das promessas do Senhor, porque Deus sempre vai agir de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Então olha, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Graças a Deus, gente, que o nosso Senhor Jesus não mudou, hein? O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas o teu Deus, o teu Senhor, o teu remidor, o teu resgatador, Ele veio para que você tenha saúde, e saúde com abundância, porque está incluído a saúde na vida abundante que Deus tem para nós. Ainda a NVI fala: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A Atualizada diz assim para nós: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai morrer de enfermidades. Você vai ser como aquela lâmpada. Ela deu todo o seu tempo necessário e agora simplesmente ela se apaga e vai para a glória. Você tem que entender que você não precisa morrer de enfermidades. Na velhice, aonde não vejo ninguém aqui que chegou a tal, diz que há cansaço, há enfado, mas não diz que há enfermidades. Pode haver limitações, mas a saúde em Cristo Jesus nos pertence. É isso que você tem que se apropriar em fé, dessa promessa maravilhosa, e agir de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Eu creio, meu irmão, em você. Não tem como. Então agora eu quero mostrar para vocês, depois que a gente viu que é a palavra de Deus enviada, liberada, que traz a clara revelação, a clara vontade do Senhor estabelecida para nós, que Ele não só tem poder para nos curar, mas Ele também deseja, Ele quer nos curar. Depois que a gente viu que o Senhor sempre vai agir por meio da sua palavra, Ele vai liberar a sua palavra, Ele vai nos mostrar a vontade dEle, o Espírito do Senhor vai nos ajudar, vai gerar a própria fé de Deus em nossos corações, ou vai aumentar a nossa certeza dentro daquilo que nós já estamos certos. Você ouviu isso? Deus é tão maravilhoso que Ele não só gera fé, Ele faz essa fé ficar cada vez mais sólida. À medida que nós vamos ouvindo, inclusive as mesmas coisas que nós já sabemos, Deus vai solidificando esta fé, e os nossos fundamentos vão ficando cada vez mais o quê? Fortes, bem estabelecidos, e não vai ser um vento, não vai ser um rio, não vai ser um transbordar de rios que vai tirar de nós a certeza do nosso coração, que Deus pode te curar, mas Ele quer te curar. Aleluia, é a palavra de Deus para a sua vida. Amém. Então nós queremos falar sobre fundamentos bíblicos para a cura divina. A gente sempre tem que trabalhar com realidades que fundamentam a nossa fé. E a primeira delas, gloriosa, é justamente essa. Depois a gente vai trabalhar algumas
algumas questões de ajustes à palavra, de entendimento na palavra, porque perceba, nós não manifestamos a nossa fé simplesmente agindo, crendo que nós vamos receber, mas também nós respondemos em fé, agindo para nos adequarmos, para tomarmos a forma, para nos ajustarmos à vontade de Deus para as nossas vidas. Isso também é manifestação de fé. Manifestação de fé não é só você receber o milagre, é você se ajustar na vontade do Senhor para a sua vida. Eu vou repetir isso para você. Manifestação de fé não é só você receber aquilo que Deus tem para você em Cristo Jesus, é você se ajustar àquilo que Ele estabeleceu na palavra dEle. E para isso, você muitas das vezes tem que ser como eu, reconduzidos para o caminho da plena vontade do Senhor. São aquelas correções que o Senhor faz em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, quero mostrar justamente isso, que a cura das enfermidades faz parte integrante do plano redentor em Cristo Jesus. Gente, a palavra redenção está associada à libertação de alguém que comprou você agora para ser de outro alguém. Você não é mais escravo da malignidade, da maldição, da enfermidade. Você agora é de Cristo, a própria vida, o próprio Salvador, o próprio Senhor, o próprio curador. A cura das enfermidades faz parte integrante do plano redentor em Cristo Jesus. E isso tem que ficar instalado no seu coração. E você não pode se deixar levar por nada, a não ser por aquilo que Deus estabelece na sua palavra, quanto à cura que Ele simplesmente liberou para nós através de Cristo. Eu vou repetir, a cura que Ele já liberou. A cura não vai ser liberada, ela já foi liberada. Nós temos que nos apropriar em fé das promessas que Deus já estabeleceu para as nossas vidas e agirmos de acordo, tanto respondendo em relação ao que Deus vai fazer, como nos ajustando àquilo que está escrito na palavra dEle. Legal. Então, a gente vai ver agora claras evidências bíblicas que nos mostram justamente que a cura das enfermidades faz parte integrante do plano redentor em Cristo, na pessoa de Jesus, na obra dele. Olha esse texto, gente, esse texto é revelador. A Bíblia fala, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos, diga todos, todos os que estavam doentes. Para quê? Olha aí, olha. Qual foi o propósito pelo qual ele manifestou o seu poder e a sua vontade curadora para todos? Lembra que é através da palavra de Deus que Deus sempre vai agir na sua vida? Não é através da palavra liberada de Deus? Então Jesus sempre vai agir na sua vida para cumprir o que diz as Escrituras. Porque está escrito, olha, Ele libertou pessoas possessas de demônios, como também curou todos os enfermos para que se cumprisse o que já tinha sido dito. Eu quero te dizer que hoje o Senhor te cura para cumprir o que já foi dito. Que a cura das enfermidades faz parte integrante da sua redenção. Para nós que estamos em Cristo, que cremos em Cristo, olha só, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, doenças. Aleluia! Olha, Ele não só tomou as nossas enfermidades, Ele também carregou para longe as nossas doenças. E isso é justamente uma comprovação, um cumprimento de um cerimonial que se fazia na velha aliança. O sacerdote, ele pegava 2 animaizinhos e sobre um ele impunha as mãos para transferir simbolicamente todos os pecados, todas as malignidades do povo hebreu sobre aquele bode inocente, que não tinha feito mal nenhum, mas aquele bode estava representando um meio, um mediador pelo qual o povo iria receber graça, bênção de Deus, porque estava sendo transferido para aquele bode, simbolicamente dizendo, todas as maldições, todos os pecados, todas as enfermidades, todos os males, todas as malignidades do povo. E aquele bode, ele era sacrificado, mas havia um segundo,
E a Bíblia fala que esse segundo, ele era simplesmente enviado para o deserto, para longe, tipificando e revelando que no sacrifício o Senhor não só toma as nossas maldições, malignidades, transgressões, enfermidades, mas Ele lança para longe todo o mal. Meu irmão, olha só, pega essa palavra, a doença, a enfermidade já está longe da sua vida. Dentro da realidade da nova aliança, você precisa crer nisso, se apegar a isso e resolver, decidir a cada dia se posicionar desta maneira. O Senhor tomou as minhas enfermidades, tomou as minhas transgressões, Ele me substituiu, mas no seu sacrifício também, Ele lançou para fora de mim, Ele lançou para fora de mim, Ele lançou para fora de mim todo o mal, aleluia. Não importa os sintomas, não importam as circunstâncias, não importam as situações, o Senhor já levou para longe toda a malignidade, toda a maldição. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, meu irmão. É resgate total, é redenção completa. A redenção de Jesus não falhou, não falhará e nunca vai falhar, porque simplesmente o sacrifício do Senhor foi único, definitivo e eterno. O mesmo poder que operava 2000 anos atrás, opera exatamente hoje, porque o sangue de Jesus tem eco lá no céu ainda e vai continuar tendo, e nós só vamos para lá porque Jesus já consumou a sua obra na cruz do Calvário. Ele toma para si todo o mal e lança para fora da sua vida também todo o mal. E a Bíblia fala que Jesus, Ele expressou essa realidade profética, libertando e curando os enfermos. Percebe isso? Antes dele ser sacrificado na cruz, profeticamente, a palavra do Senhor, e Mateus, ele trouxe uma clara interpretação, que no momento que o Senhor, Ele expulsava demônios, e Ele libertava cativos de enfermidades, Ele já estava cumprindo a obra que Ele iria consumar na cruz do Calvário. Gente, olha só, alguns dizem que aquelas enfermidades de Isaías 53 eram espirituais, eram, na verdade, da alma, enfermidade da alma, mas aí está uma clara interpretação bíblica, porque glórias a Deus, gente, é só você ler essa Bíblia o tempo todo, e eu tenho aqui repetidamente falado, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nada de ficar lendo a Bíblia, hoje eu vou ler Salmo, amanhã você lê Salmo, aí vai para lá aquelas passagenzinhas que você mais gosta. Não, é você ler a Bíblia sistematicamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia sempre interpreta a Bíblia. Mateus 8, 16 e 17 é uma clara interpretação daquilo que Isaías havia profetizado. Sim, a redenção de Jesus inclui não enfermidades somente espirituais, mas enfermidades físicas, porque o Senhor libertou cativos de espíritos espirituais, claro, espíritos espirituais, olha só, que redundância, espíritos malignos, como também curou as enfermidades. Isaías 53 já havia profetizado que a obra de Jesus na cruz do Calvário iria incluir as doenças e as enfermidades, e não se esqueça, Ele já levou para longe, Ele já levou para longe. A gente vê que Ele assume o nosso lugar para depois levar para longe toda a malignidade. Glórias a Deus por isso. Estamos falando sobre fundamentos o quê? Que comprovam que a cura das enfermidades estão incluído na obra redentora de Cristo Jesus. Olha só, gente, o Salmo 103, que às vezes passa um tanto quanto desapercebido por muitos, nos fala também dessa dupla redenção. Tanto a redenção espiritual, como também a redenção o quê? Física. Salmo 103, versículo 2, é um eco de Isaías 53. Como também é uma clara confirmação daquilo que Mateus fala no capítulo 8. Porque diz, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades.
é o que? É a redenção espiritual. Aonde há perdão de pecado, não há mais condenação, e você está livre do inferno, você está livre de uma eternidade debaixo de juízo divino. Agora você simplesmente está totalmente certo que a tua pátria é nos céus. Há uma redenção espiritual. Aonde há perdão, há também a presença do Espírito Santo de Deus, que nos torna novas criaturas, habita em nós para nos consolar, fortalecer, nos ensinar, nos guiar, nos dirigir, nos capacitar a andar nesta palavra dia e noite. Isso é redenção. Minha gente, redenção é Deus habitando em você. E aquele que está em nós é maior, é maior. Isso é redenção espiritual. Mas só que Davi nos mostra que é uma redenção espiritual, ele profetiza isso, mas também é uma redenção o quê? Física, porque é ele também que sara algumas de nossas enfermidades quando ele quiser. Gente, olha só a declaração firme e convicta de Davi. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem recebe isso pela fé agora em nome de Jesus? Mas é ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quem pega isso pela fé também agora, em nome de Jesus? Ele não só trouxe redenção espiritual, ele trouxe redenção física. Você precisa se posicionar de uma vez por todas nesta noite. Você precisa abraçar ainda mais aquilo que você já abraçou em fé. A cura de Jesus te pertence, porque Deus não só tem poder para te curar, mas Ele quer te curar, porque Ele é o Deus que simplesmente perdoa todas as nossas iniquidades, mas também sara todas as nossas enfermidades, ou todas as enfermidades que não são mais nossas, porque já foram sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou para longe. Você está liberado. Se você está em Cristo Jesus, o diabo vai ter que ouvir isso agora. Eu sei que ele tem assoprado nos ouvidos de muitos que a cura demora, será que é isso mesmo? Mas nessa noite esse sopro de Satanás vai lá para os quintos do inferno, aonde Judas o traidor perdeu as botas. Porque o sopro do Espírito Santo agora no seu ouvido vai desfazer essa mentalidade sofredora, miserável, condenatória, que Ele tem poder para trazer vida para o seu corpo nesta noite, em nome do Senhor, independente do tempo que possa estar demorando essa cura se materializar, mas ela já aconteceu, ela já aconteceu, ela já aconteceu, ela já aconteceu, ela já aconteceu. Você está livre dessa enfermidade, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, porque está estabelecido na palavra do Senhor que Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos para cumprir o que Isaías já havia falado, que Ele teria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, iria carregar para longe. Também o salmista Davi deixa claro essa realidade profética, que o Senhor nos deu uma redenção plena, espiritual e física. Entenda, gente, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava nos representando plenamente como espirituais, pessoas emocionais e pessoas físicas, porque Jesus na cruz, Ele era espírito, Ele tinha uma alma, mas habitava num corpo. Você é espiritual, você tem uma alma e habita num corpo. Então, a bênção é completa. Jesus te substituiu plenamente. Você tem a redenção espiritual, você tem a cura na alma, mas você também tem a cura no seu corpo, porque Jesus Cristo fez a obra completa na cruz do Calvário. Amém. A cura das enfermidades faz parte integrante do plano de redenção em Cristo Jesus. Não deixe mais ninguém, e muito menos Satanás, falar algo diferente, porque esta é a palavra de Deus para a sua vida. Tiago 5,14, também eu entendo que é outro texto da palavra do Senhor que passa desapercebido por muitas pessoas dentro da igreja de Jesus. Porque está escrito: está alguém entre vós doente? Quem é esse vós aí? Toda a igreja
de Jesus Cristo. Todo o corpo de Cristo. Vós está falando de todos os redimidos pelo sangue do Senhor. Está falando todos aqueles que receberam pela fé a redenção espiritual, como também da alma, como também física. Vós aí está falando de todas as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, porque depositaram totalmente a sua fé em Jesus Cristo. Portanto, se alguém na igreja estiver doente, eu quero curar. Você percebe isso? Eu tenho poder para curar. Se tiver alguém doente na igreja, o meu desejo não é que essa pessoa permaneça doente, mas eu tenho o desejo de curá-la. Gente, esse vós inclui qualquer pessoa que por algum motivo esteja doente na igreja. Portanto, se você é de Cristo, essa palavra é para você. Se você faz parte do corpo de Jesus Cristo, olha só, está alguém entre vós doente? Então eu quero te curar. Eu tenho poder para te curar. Porque a palavra apostólica para a igreja é essa. Se tiver alguém na igreja doente, do meu povo doente, chame os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Para quê? Para que as enfermidades sejam curadas. Em outras palavras é isso. Se tiver alguém doente na igreja, vocês podem exercer fé, porque o meu nome é poderoso para curar as enfermidades, porque eu quero curar as enfermidades. É isso que Tiago 5:14 está estabelecendo para as nossas vidas. Até aqui tudo bem, gente? Pegaram isso? Abraçaram isso pela fé? Legal. Então deixa eu agora falar de algumas coisas que devem ajustar o nosso espírito, a nossa mentalidade e a nossa compreensão quanto à vontade do Senhor. Você vai se lembrar que eu tinha dito anteriormente que manifestação de fé não é só você crer para receber, mas é você se ajustar ao molde, é se ajustar ao que a palavra de Deus estabelece, para que você então ande de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então eu quero mostrar, num ato de zelo, de carinho, muito mais da parte do Espírito Santo, é claro, motivos porque crentes, e quando eu falo de crentes, é pessoas que creem mesmo. Porque tem algumas pessoas que acham que creem, mas não creem de fato. Porque as próprias atitudes, os próprios frutos demonstram isso. Aqui está falando de gente que realmente crê em Jesus. E morre até pela sua fé. Porque tem alguns que quando as coisas apertam, meu filho, é perna para que te quero. Nem olham para trás. Viram as costas. Eu estou falando de crentes em Jesus firmados na pessoa, na obra, na palavra dele, independente de qualquer situação, permanece na sua posição de fidelidade e de fé. Então veja, motivos porque crentes em Jesus não recebem a cura. Então vamos nos ajustar, gente? Vamos receber alguns conselhos do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas? Vamos lá. Primeiro, pecados não confessados ou pecados ocultos. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas que estão na igreja de Jesus Cristo, que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas infelizmente tem pecados ocultos, não confessados perante Deus, porque gente, a graça de Deus não nos exime da nossa responsabilidade em respondermos a um Deus que é santo. Quem pegou isso aí? Eu vou repetir, a graça de Deus não exime a igreja do Senhor Jesus Cristo de responder a Deus num comprometimento de fidelidade e santidade. Então, Provérbios 28:13, vamos folhear um pouquinho a nossa Bíblia? Ou tocar no touch do seu celular, do seu smartphone. Vai lá então para Provérbios 28:13, vamos estabelecer esse conselho do Espírito Santo de Deus, porque alguns crentes estão na igreja, pessoas que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, de fato, de verdade, mas tem algumas coisas ocultas na sua vida, não confessadas, e por isso deixam de
vivenciar aquilo que ela já tem em Cristo Jesus. Porque diz, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, leia comigo aí, jamais prosperará. Jamais será o quê? Bem-sucedido. No plano, no propósito que Deus tem para a sua vida. Mas o que as confessa, ou seja, as transgressões, e deixa, alcançará o quê, gente? Misericórdia. Por quê? Isaías nos responde. Vai lá para Isaías 59. Isaías 59, versículos 1 e 2. Por que tantos crentes em Jesus? Pessoas sinceras, mas que por algum motivo se deixam levar por algum tipo de pecado oculto e não manifestam arrependimento e por isso deixam de viver essa vida bem-sucedida do plano que Deus tem para a sua vida. E não vivem a ação misericordiosa de Deus sobre a sua vida. Isaías, o profeta, responde por quê? Porque está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida, hein? Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus representa a ação poderosa dele sobre a sua vida. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E aqui inclui curar as enfermidades. Salvação aqui inclui cura das enfermidades. É o shalom de Deus, que inclui todas as áreas de nossas vidas. Nem surdo, graças, Pai, obrigado, porque o Senhor não é surdo. Ele ouve cada uma de nossas orações. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então aqui está mostrando a capacidade de Deus de salvar, de curar, de ouvir as orações. Mas aquele que não confessa as suas transgressões não pode prosperar diante do plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Somente aqueles que confessam e deixam alcançarão o quê? Misericórdia. Porque se ele permanecer nessa realidade do versículo 2, a primeira parte de Provérbios 28:13 vai se tornar uma realidade na vida dele. Porque está escrito no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deixa eu te perguntar, Deus quer te curar? Deus deseja ouvir a sua oração? Deus muda? Somos nós que muitas das vezes mudamos na nossa jornada de fé em relação ao nosso posicionamento de separação, de santidade, de integridade. Mas você precisa entender que a mão do Senhor não está encolhida. No momento que você confessa, se quebranta, se arrepende de todo o seu coração, aí está a mão poderosa dele para se manifestar sobre a sua vida. Porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele te ama demais, mas Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Deus é santo. Por isso que Pedro fala, olha só, vocês devem ser santos como Deus é santo em toda a vossa maneira de viver. E eu quero te dizer que isso é possível se você é alguém que todo dia, diariamente, constantemente, tira tempo para buscar o teu Deus. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te capacita a viver de acordo com essa salvação. Não estou falando que não possam haver falhas ainda assim. Eu estou te falando que é sempre possível você permanecer nessa posição de quebrantamento. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errava, era porque ele, quando errava, se arrependia, se quebrantava diante do Senhor, ele confessava os seus pecados, ele deixava. E quando, num período, ele não o fez, ele chegou a declarar, parece que os meus ossos estão secando dentro de mim. Não se permita permanecer em pecados não confessados e ocultos, porque quem perde é você. E muitas das vezes, na maioria das vezes, não só você, mas aqueles que estão ao seu redor, de alguma maneira, são atingidos. Nós estamos aqui para vivermos em santidade para a glória do Senhor. Porque o plano de Deus é que você viva a cura que o Senhor tem para você. Mas não se esqueça, você tem que responder essa salvação em santidade e integridade. Alguém pode falar, pastor, isso está na velha aliança. Mas você vai ver, através de Tiago 5,16 e 1 João 1,9, que alguns nesses dias tem distorcido como uma palavra que não era para a igreja. O contexto é claríssimo que é para a igreja do Senhor Jesus. Mostra que é a mesma linha que desse princípio estabelecido em Provérbios 28, em Isaías 59. Então vamos lá para Tiago 5,16, e eu quero te lembrar que é um
o versículo logo depois que se falou sobre cura divina. O versículo 14 nos fala de pessoas virem aos presbíteros para receberem a oração da fé. E o versículo 16 então diz, após essa realidade revelada, que toda a igreja está incluída nesse plano de cura divina. Aí vem o versículo 16 falar, o que, gente? O que Provérbios 28:13 falou? Aqueles que não confessam. Então a Bíblia está falando o quê? Confessai. Isso aqui é o que, gente? Nova ou velha aliança? Nova. Tiago também era um apóstolo da nova aliança. Judas, o irmão de Jesus, também era da nova aliança. O escritor aos Hebreus também era da nova aliança. As epístolas de Pedro também são epístolas fundamentadas nos princípios e nos valores do reino de Deus na nova aliança. Todo o Novo Testamento, alguns querem excluir textos e cartas apostólicas claramente que estão dentro do padrão bíblico, mas eu quero te dizer que Tiago 5,16 é para mim e para você hoje, porque diz, confessai, pois os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, olha só, quando você errar, tenha a humildade de dizer, eu errei, eu falhei com você, me perdoe. É uma das realidades aqui. E diz ainda, e orai uns pelos outros para serdes o que, gente? Olha só, confessai e também o que? Orai. Porque se você não confessar e tiver pecados ocultos, a tua oração não chegará até o trono da graça, porque haverá uma separação entre Deus e você, as iniquidades, os pecados não confessados. Quem está pegando isso aí nessa noite, hein? Gente, isso aqui é, sabe o que? Conselho do Espírito Santo para que você tenha uma vida abundante no Senhor. 1 João 1,9. Depois que João está falando sobre que Deus é luz, e aí então ele vai falar sobre pecado, a confissão, o perdão e a propiciação do sangue de Jesus. Nesse contexto todo ele vem aqui e fala, se confessarmos, ele está o quê? Se auto-incluindo. Eu estou falando aqui do apóstolo João. Não são os agnósticos aqui, ou qualquer outro tipo de grupo herege. João, o apóstolo, está se auto-incluindo aqui. Se nós, inclusive eu, confessarmos, o que, gente? Os nossos pecados, Ele é fiel. É claro, a mão dele não está encolhida para que não possa te salvar, nem os ouvidos dele estão agravados para que não possa te ouvir. Ele é fiel e também o que, gente? Justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus, por isso que nós temos que fazer aquela oração, né? Senhor, sonda o meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau, e o Senhor venha me conduzir pelo caminho eterno. Isso acontece quando você tem um verdadeiro arrependimento, e chega perante o Senhor, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu agora me aproprio do poder do sangue de Jesus, para me purificar de toda a injustiça. Aleluias, minha gente. Então é o seguinte, pecados não confessados ou ocultos impedem que aquilo que você já tem em Cristo se torne uma realidade na sua vida e mais precisamente no seu corpo. Quem está vendo isso ali? Cuidado o quê? Impróprio com o corpo. Vai lá para Efésios 5:29, ali está uma clara determinação de Deus em relação à igreja, a sua noiva e o seu noivo que é Jesus Cristo, e contextualizando para a realidade conjugal. Mas, dentre esse contexto, olha só que versículo que eu achei na Bíblia que diz respeito a isso aí. Porque está escrito no versículo 29, porque ninguém
jamais odiou o que, gente? A própria carne aqui é o próprio corpo. Antes a alimenta. E mais o quê? E mais o quê, gente? E dela, ou do corpo, cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa e guarda isso no seu coração. O sacerdote do teu corpo não é o Espírito Santo de Deus, é você. O anjo não vai vir aqui para cuidar do seu corpinho, para mostrar o que você tem que comer ou não comer, ou o que você tem que fazer, porque são leis naturais que Deus já estabeleceu para todos nós. Alimentação. Gente, nós somos o que nós estamos falando o quê? De redirecionamento. Gente, olha só, às vezes nós ficamos tão focados no poder sobrenatural que nos esquecemos que o mesmo Deus que estabelece leis espirituais é o mesmo Deus que estabelece leis naturais. Se você infringi-las, você simplesmente vai deixar de viver o que Deus tem para a sua vida. Alimentação. Muito sal. Muito açúcar. Muita gordura. Muito mocotó. Muita rabada. Mas o que? Não, picanha é bom demais, sem aquela gordurinha, fininha, por favor, não estraga, não estraga. Não tem... O negócio é o equilíbrio. Gente, nós temos que cuidar do nosso corpo. Parece que nós estamos falando coisas aqui que não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver, porque está escrito na palavra do Senhor. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Graças a Deus que estou dando um exemplo aqui hoje, né? Já imaginou se o meu púlpito fosse a minha barriga? Mas o fato é que nós temos que tomar cuidado. É você que tem... Gente, é conselho zeloso e carinhoso de Deus para a sua vida. Eu sei que você sabe disso, mas você precisa ouvir isso. Alimentação, evidentemente falando de um hábito alimentar desapropriado, não é? Exercício, repouso. Gente, se você entrar de uma agitação permanente, você tem que entender que o teu corpo não é uma máquina. Você vai destruir o que Deus deu à vida. Deus quer te curar? Deus pode te curar? Mas tem leis naturais que Deus não vai infringi-las. Porque o nosso Deus é um Deus, gente, de ordem. Nosso Deus é um Deus justo. Aquilo que Ele estabeleceu, Ele nos mostra para que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele estabelece. Aquilo que é espiritual, a gente se posiciona em fé. Aquilo que é natural, você não precisa ter fé para fazer isso. Simplesmente faça e decida fazer. Se não der para correr, caminhe, mas faça. Olha, um amém. Assim, quase que, você percebeu que aflição foi esse amém? Que só, amém. E o único, como se não bastasse um único amém, foi amém. Jesus bendito. Opa, vamos lá. Primeira observação, gente, dentro desse contexto aí, tá bom? Da gente cuidar do nosso corpo, para a gente ter um cuidado não impróprio, mas um cuidado próprio com o nosso corpo. Porque olha só, a cura te pertence, mas você precisa cuidar do teu corpo também. Primeira observação, Deus não suspende as leis naturais para os seus filhos. Quem pegou isso aí? Deus não suspende. Vocês sabem que nós logo demos duas evidências claramente na palavra do Senhor que Deus pode e quer te curar. Depois nós mostramos esse claro fundamento bíblico, hein? De que o plano redentivo de Deus inclui a cura para o seu corpo. Estamos juntos, não estamos, gente? Agora, estamos falando sobre conselhos, orientações, que se você não seguir na lei natural do seu dia a dia, você vai deixar de ter aquilo que o Senhor conquistou para você, porque Ele não vai contra as suas próprias leis estabelecidas. É palavra de sabedoria para a sua vida. Segunda observação, se abusarmos de nosso corpo ou não cuidarmos dele, o que vai acontecer? Sofreremos o que, gente? As consequências.
Tem como, gente. Pastor, eu já sei, eu estou careca de saber, viu? Mas o que adianta saber e não se posicionar no saber? Não tem como, você tem que saber e se posicionar também. Olha esse dado, gente. Olha esse, é para você hoje tomar jeito, hein? Olha só, doenças do coração, hein? Olha o que se fala, a mortalidade aumenta de 1% em cada meio quilo de excesso de peso. Não sou o que estou falando, não, é a medicina, comprovadamente, tem esse dado para nós. Estamos falando o quê? Palavras de quê, gente? De aconselhamento, de sabedoria, de despertamento para nós cuidarmos do nosso corpo. Porque eu e você somos os sacerdotes dos nossos próprios corpos. Quando você está com excesso de peso, o que vai acontecer? Os seus órgãos e mais precisamente o seu coração, se nós tivermos médico que pode nos explicar melhor ainda, ele vai trabalhar além da sua condição, porque é um sobrepeso. Por isso que essa mortalidade aumenta 1% a cada meio quilo além do seu peso. Eu quero você vivendo até os 90 anos com saúde, hein? E se possível com a catuaba divina para os homens aí. Essa bênção que Deus mandou sobre Abraão, já imaginou vir sobre você, meu irmão? Que delícia, que maravilha. Olha o terceiro. Olha o terceiro ali. A gente está falando sobre o quê? Vamos lá. Faço questão. Hein? Motivos porque crentes em Jesus não recebem a cura. Pecados não confessados, cuidado impróprio do seu próprio corpo e desonrar a esposa também. Gente, eu posso ter carinha de bobo, mas de bobo não tenho nada. Eu cuido, eu amo, eu zelo e honro my wife. Porque eu a amo, mas porque eu também quero ter a bênção do papai em tudo que eu fizer. Eu não sou bobo. Os meus cabelos brancos já falam de algumas experiências. Quantos erros e falhas nós temos. Estou falando para os homens, as irmãzinhas ficam felizes por isso. Estou falando com os homens, com os marmanjões nessa noite. Desonrar a esposa impede oração, filhão. Do mesmo modo, 1 Pedro 3,7, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com o que, gente? Homens, só os homens. Com o que, homens? Honra. Como parte mais frágil, no sentido emocional, e co-herdeiras do dom da graça da vida. A sua esposa é co-herdeira da mesma graça que Deus te deu. De forma que não sejam, vamos ler juntos agora a última parte, de forma que não sejam interrompidas as suas, só os homens, de forma... Eu tenho certeza que essa almarada hoje vai sair daqui melhor do que entrou. E eu estou incluído nisso aí. Porque muitas das vezes você não entende que determinadas coisas não acontecem na sua vida. Se você é daqueles que desonra a sua esposa, está aí, olha. Motivos, quem sabe, pelos quais você não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, inclusive na área física. Preciso falar mais alguma coisa? Claro que não, porque o horário também já está... Agora é com vocês, mulheres. Acabei de falar do cuidado de honra que os homens têm que ter para com as suas esposas. Como a própria Bíblia estabelece que a mulher normalmente tem mais fragilidades emocionais, é claro que ela tem muito mais facilidade de guardar o quê? Amargura no coração. Então, claro, é uma palavra direcionada para todos nós, mas em especial para vocês, mulheres. Sabe por quê?
Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. E será assim? A gente lê até aí, a gente fica muito alegrinho, né? Mas só que o texto não para por aí. Aqui fala de um posicionamento de fé e pela fé receber o que já é nosso em Cristo Jesus. Mas vem logo depois um conselho, uma palavra de amor, de zelo de Jesus, para que vocês, mulheres, muito mais frágeis nessa área de guardar amargura, mágoas nos seus corações, vocês não se deixem levar por essas amarguras ou raízes de amargura. Libere perdão sempre, porque você será a pessoa que será mais bem abençoada, por assim dizer, justamente pela liberação de perdão. Pastor, é tão difícil? É por isso que você tem o Espírito Santo de Deus, para te ajudar, porque aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Porque logo depois o Senhor fala, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, olha aí, ó, a palavra de autoridade, é imperativo, gente, é mandamento, perdoai. Por isso que o pastor Elinho sempre fala aqui, perdoar não é sentimento, é decisão. E eu encerro a minha palavra declarando isso para você, principalmente as irmãs amadas. Vamos ficar de pé.